Olá, pessoal do sétimo ano, vocês estão em casa? Vocês estão bem? Ou vocês estão aqui na classe? Oi! Muito bem, mas provavelmente quando você for assistir este vídeo de novo, você vai estar em casa se preparando para a AV2 do primeiro bimestre. Qual é o tema da nossa AV2? Idade moderna, a idade que veio depois da Idade Média, a idade onde os feudos eram predominantes e passaram as mercadorias a serem predominantes. Quando o feudo era predominante, como chamava o sistema econômico? Feudalismo. Quando as mercadorias passaram a ser importantes? Mercantilismo. Você não vai falar mercandolismo, né? Mercadolismo, é mercantilismo. Então, na Idade Média, o feudalismo predominava. Na Idade Moderna, o mercantilismo, o poder das mercadorias predominou. Existe uma classe social que dominava o comércio. Essa classe social que dominava o comércio também dominou, ajudou a dominar o poder político, o poder econômico, o poder social. Como chama essa classe de ricos comerciantes? Burguesia! Muito bem. A burguesia vai dominar a Idade Moderna. Vamos ver como que isso acontece? Então, o conceito que mudou de feudalismo, quando o poder era dos feudos, para mercantilismo, o poder das mercadorias, está bem claro para todo mundo. E que quem domina as mercadorias é a burguesia. Como chamava quem dominava os feudos? Senhores. O nome para senhores feudais técnico é nobreza. O nome para ricos comerciantes é burguesia. A burguesia e a nobreza começaram a brigar. Só que nessa briga a burguesia procurou ficar aliada de quem? Dos reis. Então, isso. Sinônimo de reis é realeza. O nome que a gente dá para o conjunto de reis é realeza. Então vamos lá. A burguesia, os ricos comerciantes se juntaram com os reis. Agora eu vou querer a ajuda de vocês para vocês lembrarem esta aliança. Posso contar com vocês cantando rap? Sim. Até o século XVI, a burguesia era aliada dos reis para unificar moedas e leis. Mas os reis não eram otários. Eles queriam exércitos mercenários. Então até o século XVI, a burguesia era aliada dos reis para unificar moedas e leis. Mas os reis não eram otários, eles queriam exércitos mercenários. Você entende, para esses ricos comerciantes, cada feudo ter uma lei e uma moeda atrapalhava? Então, por exemplo, eu vou vender tecidos num feudo, eles medem em polegadas. No outro feudo eles medem em palmos. No outro feudo eles medem em cúbitos. No outro feudo eles medem em jardas. Não, eu preciso ter uma lei unificada no país. Eu vou vender num feudo, eles usam uma moeda que chama escudos, na outra moeda que chama pesos, na outra moeda que chama libras. Atrapalha na conversão. Mas como que os senhores feudais iam obedecer à unificação de leis? Se o rei tivesse o quê? Soldados, exércitos mercenários. Os reis tiveram poder centralizado ao invés do poder descentralizado dos senhores feudais. A gente tem exemplos de reis absolutistas. Talvez um dos maiores exemplos foi um rei da Inglaterra. Como ele chamava? O rei da Inglaterra. Henrique o quê? Henrique VIII. Olha o Henrique VIII aí, ó. Vou colocar o Henrique VIII com a minha cabeça. Oi! Eu sou o Henrique VIII. Ah, não ficou. Ó, mas imagina. Eu sou o Henrique VIII. Bom, o Henrique VIII, ele, para você ver como ele era poderoso, na época o poder passava de pai para filho ou de pai para filha? Pai para filho. Para filho. Só que ele teve 10 filhas. Chegou uma hora que ele falou assim: não, eu vou passar o poder para minha filha mais velha. O que na época era considerado a Elizabeth I. O que era considerado fora do previsto. Ele também tentou se casar com a amante dele. Ele separou da esposa e quis se casar com uma segunda esposa. A igreja não permitia. O que ele fez para mostrar o poder dele?
ele criou uma nova religião, a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana. Quando falaram que ele não teria seguidores, ele falou: eu vou obrigar o povo da Inglaterra a seguir a religião que eu criei. Muitos que não quiseram seguir, acabaram fugindo para onde? Para os Estados Unidos, as 13 colônias, certo? E aí, por isso que muitos estados dos Estados Unidos têm o nome New na frente. New York, New Jersey, New Orleans. É como se fosse a cidade que eles viam na Inglaterra com um novo nome. Mas isso é assunto mais para frente. Outro assunto que você deve saber para esta prova. Gente, tá vendo que está em formato de tabelinha? Vocês entendem que eu estou sendo uma mãe para vocês? Eu estou dizendo uma tabelinha que provavelmente está na prova. Então, ó, Nicolau Maquiavel, o que você falaria que ele defende? É melhor, os fins justificam os meios, é uma boa, mas ele dizia que o rei tem que ser amado ou temido? Então, é melhor que o rei seja temido, ou seja, que você tenha medo do rei, do que amado. O rei não precisa ser amado, não. Ele precisa ser temido na visão do Nicolau Maquiavel. Os fins justificam os meios, pode ser esse. Então, dá no mesmo. É só você lembrar que quando é para ser uma pessoa cruel, até hoje em dia a gente chama ela de maquiavélica, né? O Jacques Bossuet, ele dizia que o rei governa porque Deus quer. É o mesmo dizer que ele defende a teoria do direito divino. O rei governa porque Deus quer. Ele fala, se Deus não quisesse que o próximo rei governasse, faria o rei anterior ser estéril, não conseguir ter filhos. Se o rei teve um filho príncipe, ele está preparado para ser o próximo rei, tá? E o Thomas Hobbes dizia que o rei pode ser cruel como um monstro. Que monstro é esse? O rei pode ser o Leviatã, o monstro do Apocalipse, que pune os pecadores. O problema é que quem é pecador? Todo mundo, mas eles consideravam que pecador na época era quem desobedecia o rei, quem não pagava os impostos, quem reclamava, e aí o rei mandava essas pessoas para a guilhotina, para o calabouço, para... Depois, tá? Mas é o de cortar a cabeça com um peso e uma lâmina, tá? Gente, qual é o próximo assunto? O próximo assunto chama renascimento. Quando algo renasceu, significa que tinha morrido e nasceu de novo. Os pensadores, a burguesia, queriam fazer com que os valores da Grécia e Roma nascessem de novo. Lembra que em Grécia e Roma eles explicavam as coisas pela razão? E que na Idade Média ficaram explicando as coisas porque Deus quis? Explicar as coisas porque Deus quis é chamado de teocentrismo. Eles falam, não adianta eu falar que meu navio afundou porque Deus castigou. Eu não posso perder um carregamento de ouro e prata por uma superstição. Eu vou ter que explicar as coisas racionalmente. O Renascimento tentou pegar a razão humana, os valores humanos, racionalismo, humanismo, antropocentrismo, no lugar das explicações sobrenaturais, as explicações de que as coisas acontecem porque Deus quer. Um grande exemplo de pintores do Renascimento são os nomes das tartarugas ninja. Leonardo, que é Leonardo da Vinci, Donatello, Michelangelo, Leonardo, Michelangelo, Rafael, faltou o Rafael Sanzio. Dentre esses artistas, nós temos o Michelangelo, que pintou, por exemplo, o teto da Capela Sistina, o teto da capela lá do Vaticano, onde Deus daria a vida para Adão, Deus e os seus anjos. Você entende que o Michelangelo valorizava a razão, mas ele foi contratado para pintar uma pintura religiosa? Em que parte aqui mostra que o Michelangelo, mesmo sendo contratado para pintar uma pintura religiosa, valorizava a razão?
Deus e os seus anjos estão no formato que lembra um cérebro. Ou seja, mesmo sendo uma pintura religiosa, está valorizando o racionalismo. Quem patrocinava os grandes artistas? A burguesia. Você lembra que nome recebia os patrocinadores dos grandes artistas? Mecenas. Mecenas. Não é mercenário, mecenas. Pessoal, estes são os grandes temas que podem cair na prova. Se você assistir a esse vídeo algumas vezes, ler o livro, dar mais atenção às partes que a gente grifou, olhar suas anotações no caderno, entrar no site bit.ly/Istcock, você estará preparadíssimo ou preparadíssima para a nossa AV2 de História. Até a próxima, pessoal. Dá um tchau para vocês mesmos. Mas daqui a pouco vocês vão se ver. Valeu, pessoal.